ouvinte Piadinha, o podcast PCP Câmeras e o Brasil está vendo. Eu sou Atlas e hoje estamos para comentar a final de A Fazenda 16. Acabou, finalmente acabou. Sasha é o campeão de A Fazenda 16. Vamos comentar sobre esta grande final, comentar como é que ficou também o pódio. Tivemos uma cabine de descompressão. E se você não quer perder nada dessa final da Fazenda 16, e também tá vindo o BBB 25, né? Então se você quer ficar por dentro de todos os detalhes dos realities brasileiros, siga o Espiadinha, ou se você está nos ouvindo pelo YouTube, se inscreva aqui embaixo no canal do Espiadinha, seja muito bem-vindo. E bom, vamos agora comentar como é que foi essa grande final. Quando começou o programa, a gente já estava esperando já o quê? Sasha campeão. A gente já estava esperando já o Sasha ganhar. Aí a Galisteu foi lá, avisou pro pessoal descer no galpão de provas, que daí ia estar todo mundo lá reunido. Olharam alguns VTs deles lá dentro da sede, mostraram algumas coisinhas para eles. Teve o quadro da Márcia Fu. Também a Galisteu perguntou para algumas pessoas, para alguns eliminados, algumas coisas. Então, perguntou para Raquel sobre o leite condensado que ela havia guardado no baú dela. Aí perguntou também para a Vivi sobre o óculos dela, que deu uma polêmica lá dentro da casa, lá que falaram que o óculos era da Gisele, daí não era da Gisele, era da Vivi. A Vivi até falou até que o óculos ficou mais tempo lá dentro do reality do que ela mesma. A Galisteu também perguntou pro Zé Love se é mais difícil jogar na fazenda ou jogar em campo de futebol. Aí o cara fez um puta discurso, cara, ele não parava de falar, mas entre linhas dele, ele falou que ele vai estar marcado na Fazenda 16. Isso daí não é mentira, né? Eu acho que uma das primeiras pessoas, se não a primeira, que a gente vai recordar dessa Fazenda futuramente é o Zelov. O Zelov, ele marcou a edição dessa Fazenda. O cara tretou com todo mundo, o cara brigou com todo mundo, brigou com o favorito, e no início o Zelov era favorito, e daí desvirou favorito. É um caos o Zelov. O Zelov, ele vai ficar marcado realmente nessa Fazenda 16. Aí desceram os finalistas, e depois de um tempo a Galisteu já anunciou já fechamento da Roça. Fechou a votação, e quando a Galisteu fechou a votação, aí ela já anunciou já o quarto lugar, já. Foi bem rápido, aliás. E ela anunciou que o quarto colocado de A Fazenda 16 é o Gui. Gui ficou em quarto lugar com 6,63% dos votos. Olha, isso daí já me surpreendeu. Já me surpreendeu porque eu imaginava que o Yuri ficaria em quarto lugar. O quarto lugar ali tá simplesmente de sofrimento, né? Tá simplesmente sofrendo porque ficou 100 dias ou mais dentro da fazenda. Aí chegar na final não ganha nada, porque o quarto colocado não ganha absolutamente nada. O terceiro, segundo lugar até ganha, até, né? Mas o quarto ficou ali sofrendo, ralou, chegou na final e morreu na praia. Não chegou a lugar nenhum. Depois de mais alguns VTs, mais conversar com os finalistas, aí a Galisteu anunciou o terceiro lugar. Quem estaria em terceiro lugar da Fazenda 16 é Yuri. A gente já sabia já, né? A gente já sabia já que o primeiro e o segundo lugar seria Sasha e Sidney, porque é muito difícil, é extremamente difícil uma torcida inteira levar 3 pessoas para ficar no pódio, para ficar no ranking. É muito difícil. Então, nessa altura do jogo, nessa final, tava com quem tinha torcida. Então, por exemplo, já que o G4 tava apenas uma pessoa do G4 tava de fora, a torcida meio que foi para cada canto. Então, quem gosta do Gui votou só no Gui, quem gosta do Yuri votou só no Yuri, quem gosta do Sasha votou só no Sasha. Teve algumas pequenas exceções de dividir um pouquinho, dar 100 votos no Sasha, daí dar 1 ou 2 no Yuri, no Gui, seja lá quem for, só para tentar barrar o Sidney. Só que a gente tem que lembrar que o Sidney, ele também tem uma torcida,
mas a torcida inteira dos cancelados. Então, todo mundo que estava ali com o Sidney, então, torcida do Zé Love, torcida da Gisele, e por aí vai, o pessoal votou no Sidney para ganhar a Fazenda. E votaram não foi pensando em ganhar, porque já sabia já que não ia ser possível. Mas para abocanhar um segundo lugar, eles conseguiram. Ficaram até o final ali com o Sidney e levaram o Sidney até nesse segundo lugar. O Yuri, ele ficando em terceiro lugar com 18,46% dos votos, aí a gente já tinha já meio que definido já, né? Quem estaria ali no pódio, no topo. E antes da Galisteu anunciar o primeiro e segundo lugar, ela fez um discurso. Ela começou a falar: tem uma música do Tiaguinho que eu amo. O que é meu, ninguém pode tirar. Vou seguindo de cabeça em pé. Perco tudo, mas não perco a fé. Aí a Galisteu continuou falando: vocês tropeçaram, levantaram, começaram de novo. Aposto que mais de um momento vocês se perguntaram se valeu a pena tanto sacrifício. Sasha, você voltou de 8 roças, dormiu 6 semanas na baia, mas não se arrependeu de nada. Assumiu as responsabilidades de cada escolha que fez. Muitos eliminados disseram que achavam que você seria o campeão de A Fazenda 16. Sidney, foi uma surpresa te acompanhar. Foram poucos os momentos em que você se deixou levar pelo impulso. Você escolheu trilhar um caminho solitário e suas convicções te trouxeram até aqui, até esta final. De nada vale uma oportunidade se a gente não souber aproveitá-la. Vocês fizeram do limão uma limonada. Vocês levaram à risca o conselho. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Depois desse discurso, Galisteu anunciou quem seria o campeão de A Fazenda 16 e quem ganhou a Fazenda, né, impressionando ninguém. Sasha Bali ganhou com 50,93% dos votos contra o Sidney, que ficou com 23,98% dos votos. Até que foi uma porcentagem grande que o Sasha ele conquistou nessa fazenda. E assim ele conseguiu ganhar o prêmio milionário de 2 milhões de reais. Olha, falar a verdade que a gente já imaginava que iria acontecer isso. Desde aquela roça que o cara ele tinha recebido 30 votos, porque os votos foram duplicados. E aí todo mundo caía em cima do cara. E antes disso, quem era mais favorito da Fazenda era o Zé Love. Só que virou a maré. A maré acabou virando pro lado do Sasha, e o Sasha ele conquistou grandes fãs, conquistaram muita pessoa, porque abraçaram este jogo que foi um vítima, né? Foi um jogo vitimista. Não é desmerecendo, mas é que o cara ele realmente foi perseguido ali na casa ali pelo tempo inteiro. A gente teve diversos momentos que o pessoal começou a discutir com ele dormindo, daí a galera indo lá bater boca com ele, xingar ele, chamando o cara de agressor, de machista. Então, querendo ou não, o pessoal deu o prêmio pro Sasha. O Sasha ele nem estava sendo favorito. O que aconteceu foi que o pessoal começou a ficar muito em cima do Sasha, começou a falar muito dele, a dar muita moral pro cara, que o cara ele foi ganhando favoritismo, o cara ele foi conquistando o pessoal e acabou virando favorito da edição da Fazenda, e é mais do que justo, né? O cara ele ficou ali atormentado por um tempo, depois deu uma diminuída, mas ainda continuava falando mal dele. Até no último instante da Fazenda ficaram falando mal dele. E o Sidney ficou em segundo lugar. Ele conquistou um carro. Pô, um carro tá bom. Que isso? Um carro? Até o Cauê tinha ganhado o carro no último episódio que a gente comentou, que o cara ele tinha ganhado lá um carro lá do patrocinador. Desse daí, o mesmo patrocinador deu um carro também pro Sidney. Olha, tá bom demais. O carro avaliado de 300 mil reais. Se eu não me engano, é isso. Ah, tá bom demais. O cara ganhou, viu? Um carrão. Passado isso, vamos falar como é que ficou todas as roças. Comentar como é que ficou a porcentagem, porque agora sim, com esta final, mostraram a porcentagem de cada
roça que aconteceu. E lembra que a gente tinha falado que o Zelov ele era um grande favorito lá nas primeiras semanas, antes do Sasha ele receber 30 votos? Então, isso daí demonstra completamente na primeira roça, que a primeira roça foi Zelov, Sasha e Vivi. O Zelov ele voltou com a maior porcentagem, ele voltou bem acima do Sasha. O Zelov ele voltou com 52%, praticamente 52%. O Sasha voltou com 31% e a Vivi saiu com 16%. Então, já dá para ver já que o favoritismo existia com o Zelov, porque teve a treta lá com a Suelen, e daí o Zelov ele saiu como perseguido, ele foi vítima do pessoal, que o pessoal começou a falar que ele gritava com mulher. Na segunda roça ainda continuava o grupo do Zelov continuava forte, ainda continuava com bastante torcida, tanto é que na segunda roça tinha Juninho, Fernando e Larissa e eliminaram a Larissa. Então, Juninho ficou com 38, 39% praticamente, o Fernando ficou com 35% e a Larissa foi eliminada com 26%. A gente já sabia já, né, que tinha acontecido isso, mas me assustou o Juninho ter sido mais votado. O Juninho. Aí com a eliminação da Larissa, aí começou a virar a maré pro lado do Sasha, porque o pessoal começou a falar que ele tinha ofendido a Larissa, aí começaram a fazer o Justiça por Larissa. E na terceira roça, tendo Sasha, Zack e Cauê, o Cauê foi eliminado com 6%, mas o Sasha ele voltou maior, o Sasha ele voltou com uma porcentagem bem maior do que o cara que era um grande aliado do Zelov, que era o Zack. Então, o Sasha ele voltou com 58%, o Zack ficou com 34% e o Cauê foi eliminado com 6%. E olha, aí já começou já a virar o jogo. Aí que a torcida do Zelov perdeu força e virou a torcida do Sasha. A quinta roça também aconteceu isso, que o Sasha ele voltou com 48, Vanessa com 43 e a Suelen foi eliminada com 8. Na quinta roça, o Fernando ele foi o mais votado com 41%. Em segundo lugar, a Luana com 36% e sendo eliminado a Júlia. A sexta roça me deu uma assustada, porque o Yuri ele voltou mais votado do que próprio Sasha. Ficou o seguinte, nessa roça que a Camila foi eliminada. Ficou com Yuri com 44%, o Sasha com 30% e a Camila com 25%. Mais 5% a mais, a Camila ficava e eliminava o Sasha. Imagina a reviravolta. Imagina se Camila elimina o Sasha, porque existia aquele medo, né? Porque o pessoal começou a dividir voto e o Sasha ele quase saiu nessa roça. Deu quase, viu? Então ficar dividindo voto para tentar salvar duas pessoas ao invés de uma, quase deu errado nisso. Sétima roça foi Gui, Flor e Zelov, a roça que Zelov foi eliminado. O Gui ficou com 37%, a Flor com 32% e o Zelov com 30%. Mais 2% o Zelov ficava. Então, deu quase também para o Zelov. A gente já sabia já que esta roça tinha sido extremamente apertada, porque o Zelov ele saiu com 30%. 30%, cara, é pertinho de virar o jogo. Faltava muito perto, a gente só não sabia o quão perto. E agora a gente tem uma noção, 2% foi muito perto. Oitava roça, Vanessa, Flora e Gisele, a Gisele sendo eliminada. A Vanessa voltou com 40%, a Flora com 39% e a Gisele com 20%. Por quê? A odiada da roça era a Gisele. Então, o pessoal focou em votar na Vanessa, votar na Flora e acabaram ficando com essa porcentagem grande. Tanto é que a Vanessa voltou com 40% dos votos, né? É uma porcentagem grande. E a Gisele até que ficou com uma porcentagem também razoavelmente grande, 20% é uma porcentagem boa de se ficar. Na nona roça, o Sasha ele ficou com 67%. Em segundo lugar, o Albert com 18% e a Babi com 13%.
Olha, nessa roça aí poderia acontecer alguma coisa, né? Imagina se Babi voltasse nessa roça, poderia ser um jogo diferente. Mas bateu na trave também, ficou no quase. Vamos para a 10ª roça, que a 10ª roça foi Luana, Juninho e Fernando, que foi a roça que o Fernando foi eliminado com 7%. A Luana voltou com 71% e o Juninho com 21%. A Luana disparadíssima porque era a única do G4 ali que estava envolvida na roça, então todo mundo focou em salvar a Luana e dividir um pouquinho de voto com o Juninho. Na 10ª roça, que foi a eliminação da Flora, o Gui voltou com 51%, quase 52%, o Sidney com 26% e a Flora com 21%. Olha, eu acho o seguinte nessa roça. Essa roça poderia acontecer uma reviravolta surpreendente, porque se Sidney é o eliminado e a Flora continua, é bem capaz ou do G4 inteiro estar na final, ou talvez do próprio G4 estar ali em primeiro, segundo e terceiro, porque eu imagino que a Flora ela não tinha tantas pessoas que torcia para ela ficar ali em segundo lugar. Então, essa roça foi praticamente decisiva para o segundo lugar. Agora vamos falar daquela roça que foi eliminar duas pessoas. Nessa roça que saiu a Flor e a Luana, ficou o seguinte: o Sasha com 41%, Gui com 34%. A Flor ficou com 15% e a Luana com 8%. Aí aquelas últimas roças, que foi as roças corridas, né, de decidir quem você quer ir junto, o Sasha voltou o mais votado com 48%, Yuri com 31%, Sidney com 18% e o Albert saiu, né, com 0,85%. E a segunda roça especial foi o Gui voltando mais votado, né, porque era o único do G4 que estava junto. Então ele voltou com 65%, o Juninho com 14%, a Vanessa ficou com 10% e o Gilson com 8%. Quase que a Vanessa sai nessa, mas depois, né, depois chegou a hora da Vanessa, que foi a última votação, a última roça da temporada que foi a roça que estava todo mundo. E aí Sasha ficou com 42%, Sidney com 20%, Yuri com 18%, Gui com 13%. É meio que uma final antecipada, né? É meio acertaram a posição de cada pessoa. E daí o Juninho saiu com 3,94, a Vanessa com 1,07. A gente já sabia já disso, mas foi justo, né, eles não mostrarem essas porcentagens, senão a gente já sabia já quem iria ser o eliminado, né, quem iria ganhar o reality, na verdade. E bora falar da cabine de descompressão, porque essa cabine rendeu algumas coisinhas, viu? Quem imaginar que essa cabine não iria acontecer nada demais, aconteceu. Porque o Selfie, ele perguntou sobre a rivalidade entre o Sasha e o Sidney, perguntando se essa rivalidade já vinha já antes da Fazenda, se eles já se odiavam já antes da Fazenda. E daí o Sasha ele falou: a gente fez uma novela junto, Salve Jorge, e só se trombou no início das preparações, a gente não gravou nenhuma cena junto. E o Sidney ele até chegou a falar, eu até falei para ele quando chegou, que bom eu te ver aqui, porque eu não conheço ninguém, só você. Até criou-se a possibilidade ali, né? O Selfie até perguntou se eles fariam uma novela juntos. E aí o Sidney e o Sasha, eles falaram: "Ah, sim, a gente faria junto". Só que o Sidney ele falou: "Mas eu cobraria mais caro dessa vez. Dessa vez eu iria aumentar meu cachê". Já o Sasha ele falou assim: "Ah, no meu cachê não precisa aumentar, continua sendo o mesmo valor". E lembra daquele beijo que o Sasha tinha dado na Larissa, e daí a Larissa, quando foi eliminada, chorou, e daí o pessoal falou que foi por causa do Sasha. Aí perguntou-se para o Sasha se existia alguma coisa, porque vai que acontece algo aqui fora, né? Vai que os dois eles começam a se conhecer melhor aqui fora. O Sasha até respondeu: quero conversar primeiro com ela. Nunca rolou um sentimento de eu estar apaixonado, mas ela foi uma mulher que me encantou desde o início. Eu queria ter conhecido ela com mais tempo.
acho que se ela tivesse durado mais no jogo, a gente teria tipo um romance. Mas infelizmente o jogo separou de uma forma que botou a casa toda contra mim. Eu soube que ela puxou um tirão pra mim. Daí chegou no dia da festa, ela estava com cara fechada pra mim. Então não tô entendendo nada. E até o Lucas Selfie perguntou assim: ah, você até tinha falado lá dentro da casa, lá antes da festa, que ia escovar os dentes, porque vai que você dá uns beijos lá na festa. E ela estava falando sobre a Larissa, daí o Sacha disse, eu tava falando sobre a Larissa, é a Larissa, sim. Eu daria uns beijos nela lá, de boa. Será que rola esse casal aqui fora? Será? Eu acho possível, hein? Eu acho que pode acontecer. Se os dois conversarem bem, se os dois se resolverem, né? Tem até um cachorrinho já junto já agora, porque a Larissa jogou isso daí no colo do Sasha, que agora eles têm um filho que é o cachorrinho deles juntos. E agora eu quero ver como é que vai ficar esse casal, né? Se rolar um casal, imagina se rola um power couple. E antes da gente fechar, vamos falar da nossa última enquete da Fazenda 16, que a enquete da final da Fazenda 16 deu o seguinte, pra gente aqui no YouTube, deu Sasha com 70% dos votos, Sidney com 14%, Gui com 9% e o Yuri com 7%. Então na nossa enquete a gente só errou só a ordem de Yuri e Gui. Só isso, só. O resto a gente acertou a ordem, né? Claro que na nossa enquete o Sasha ele ficou enorme, ficou gigante, né? 70% para 50%, o que foi o real, é uma diferença gigantesca. E bom, essa foi a Cabine de Descompressão, essa daí foi a Fazenda 16, mas calma, calma que a gente ainda vai falar da Fazenda 16 no próximo episódio. Tá achando que acabou sobre falar sobre a Fazenda 16? Ainda não. Ainda não, porque a gente vai ter a retrospectiva de 2024 dos reality shows brasileiros. Vamos comentar os principais reality shows, vamos relembrar toda a trajetória do BBB, da Estrela da Casa, a Grande Conquista e, é claro, da Fazenda 16. Se você não quer perder essa retrospectiva, se inscreva aqui no canal do Espiadinha e aproveite também na aba comunidade. A gente tem uma enquete ali mais para baixo. Depois da enquete da final da Fazenda, a gente tem uma enquete: qual foi o melhor reality show brasileiro de 2024? Foi o BBB 24? Foi Estrela da Casa? Foi a Grande Conquista 2? Ou foi a Fazenda 16? Dê o seu voto lá que no próximo episódio a gente vai estar comentando. Sim, vamos relembrar todos os momentos sobre a Fazenda, sobre o BBB, e lá a gente comenta com mais calma toda essa temporada da Fazenda 16. E bom, estamos chegando ao final desse episódio, mas antes eu quero saber a sua opinião. O que você achou dessa final de A Fazenda 16? Dê a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Aproveite, se você ainda não se inscreveu aqui no Espiadinha, considere se inscrever, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no Espiadinha, que a gente sempre está trazendo os reality shows. Acabou a Fazenda, mas vai vir o BBB, vai vir novidades também aqui no Espiadinha. E bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem me ouviu até aqui e tchau!